Quando comprei, eu sabia que esta era a despesa ordinária deste condomínio. Adicionar uma área que não existe, que não é propriedade do condomínio, mas que eu participo das despesas. Aí eu fui lá na prefeitura para regularizar. Ah, cada um vai pagar pela sua fração ideal. Eu falei, não, essa não vai ser uma hipótese. Isso é uma coisa de bem antes do prédio. Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal aqui diretamente dos estúdios Superlógica na Conde TV. Estamos de novo aqui com a presença da Andressa, ajudando a gente aqui a debater os nossos assuntos. Se você não conhece ela ainda, no programa da semana passada ela se apresentou, ela explicou como ela chegou nesse mercado, o que ela faz, o que ela fazia antes de ser síndica. Então volta lá, se você não assistiu o programa também, já volta lá, já curte, já compartilha, já deixa seu comentário. E hoje nós vamos falar sobre a aquisição de um bem imóvel pelo condomínio. Então, como é que isso funciona? Nós já tratamos disso muito tempo atrás, mas nós vamos revisitar esse assunto, que é um assunto que tem uma série de tecnicidades, uma série de exigências, não pode ser feito de qualquer forma. Então, a gente vai explicar, vamos contar um case que aconteceu com a gente, mas tudo isso depois da vinheta. Pessoal, estamos voltando aqui com o Condomínio Informal. Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like, compartilhe o nosso conteúdo, deixe seu comentário aqui, que isso ajuda a gente a ter ideias de novos temas e também a engajar o nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre a aquisição de um bem imóvel pelo condomínio. Como que é isso? O condomínio tem uma área X e ele resolve comprar o terreno do lado. Ou ele resolve comprar o terreno da frente para aumentar a área comum, para aumentar as vagas de garagem, para fazer uma academia, seja lá o que for. Como é que isso funciona? A gente vai falar um pouco sobre isso. Priscila, você quer contar do caso que a gente teve lá para depois a gente começar a debater? Na verdade, eu queria contar que a gente já viu algumas vezes isso acontecer, e só em uma vez, o Carlos também deve lembrar disso, fizeram de forma adequada. Se é o condomínio que eu estou pensando. Só uma De vez. altíssimo padrão. Sim. Eles estão fazendo as reformas lá. Ah. Tá demorando, mas tá. Não, mas ali... Mas fizeram de forma adequada. Por quê? No condomínio que nós fomos... Foi o nosso segundo condomínio? Terceiro condomínio? Foi bem no começo. Foi muito no começo. E aí... não, mas esse condomínio tem um problema. A gente comprou o terreno do lado. E aí você vai, mas compraram como? Não, veio no condomínio... As pessoas que assinaram pagaram, mas todo mundo pagou? Não, todo mundo não pagou. Cadê a ata? Não, não tem ata. Então, assim, um lelê que... E o síndico que lute. E o síndico que lute, exatamente. Se vira nos 30. Porque, na teoria, o condomínio tinha comprado, na prática não foi isso que aconteceu, mas o que você tem? Você tem ali o elefante branco do lado do condomínio, que é um terreno, que eles não investiram para fazer o que eles queriam, eu acho que era uma... Você tem a posse, mas não tem a propriedade... Não, na verdade, assim, você tem um elefante branco que você tem que cuidar. A ideia deles era fazer o lazer lá, né? Uma área de lazer ali, mais garagens. Eles queriam fazer mais garagem. Eles iam fazer mais garagens e o lazer em cima. Só que as pessoas não queriam investir, não era um prédio com perfil para aquele investimento. E houve um investimento no terreno, mas não na regularização e na real, na efetiva construção ali. Então a gente tinha um problema, por quê? E aí eu falo, o problema era a limpeza, detetização e manter e a jardinagem naquele terreno. Porque o que você faz? Você tem que cuidar. Eu vou fazer aqui uma provocação às duas advogadas da mesa. Primeiro de tudo bem, vocês já herdaram o BO, né? O elefante branco. Né? Mas, primeiro de tudo, mesmo herdando o BO e, pelo visto, irregularmente, né? Como você legaliza, do ponto de vista, uma situação dessa? Essa é a minha provocação. Tá? Como você deixar a situação regularizada perante os demais? Porque isso envolve, na minha visão, direito de propriedade. Direito de propriedade mexe com um corezinho qualificado, né, de 100%. Uma qualificaçãozinha básica. É básica. Então, por favor,
palavra tá com você. Não, a primeira coisa que a gente queria, a primeira coisa que a gente levantou ali foi contratação de um advogado para regularização do problema. Então, a gente tem. Isto que o contrato de compra e venda foi assinado, a escritura não tinha sido assinada, então você não tinha matrícula sobre aquilo. Então, assim, não é que o problema era simples, o problema era muito grande. O cartório não teria deixado acontecer essa compra do condomínio. Essa, na verdade, seria uma incorporação, uma fusão ali dos dois terrenos. Então, isso é muito além do que a gente imagina. Teriam que comprar todos e aí você tem que entrar com uma regularização para unificar aqueles dois terrenos. Então, isso é mais complicado do que só o direito condominial. Isso tem a ver com direito imobiliário E o etc, terreno etc. estava ok? Não tinha dívidas nesse terreno? Não tinha nada, porque o condomínio pagava. E essa era uma das Mas nem reclamações. anteriores? Não, estava tudo certinho. Começaram e pagavam IPTU, pagavam tudo certo, mas tinha uma despesa ali de 2, 3 mil reais por mês, que era oriunda do terreno, e que eles ficavam abismados que tinham que pagar, né? Pegaram lá, vamos supor que eram 100 unidades. 85 compraram. Só que compraram em nome da pessoa física. Não compraram em nome do condomínio. Até porque precisariam de mais 15 unidades Exato, ali para poder... Exato. E comprar em aí nome eles do condomínio. transferiram a despesa Para o condomínio. para o condomínio. Ou seja, a propriedade é individual, mas as despesas de manutenção é, É coletiva. isso, Legal. Para um Sensacional. morador insatisfeito anular isso é muito fácil, Pô, hein? vacílimo. Não, pô, se eu não fosse um comprador, eu ia falar, não quero que pague. Sim. Como Eu que não eu vou quero pagar Meu uma dinheiro despesa? aqui, eu tô pagando é. também. Só que aí você tem o reverso, que a gente conseguiu locar o espaço e estava beneficiando a todos. O que sobrava das despesas entrava no... Andressa, você perguntou da Assembleia, né? Foi feita a Assembleia, mas não teve unanimidade. Então, assim, Teve gente que votou contrário. Teve Mas gente que votou- 2/3 já não seria suficiente? hoje sim, né? Não. Hoje talvez sim. Não, com direito de propriedade, acho que Eu isso acho que rola, não, acho que é unanimidade. Acho que, porque Que é você impossível imagina o unanimidade seguinte, no é. condomínio. eu sou um dos proprietários do condomínio atual. Quando comprei, eu sabia que esta era a despesa ordinária deste condomínio. Adicionar uma área que não existe, que não é propriedade do condomínio, mas que eu participo das despesas. Eu particularmente entendo, faz não sou sentido. advogado, Não, mas eu faz entendo que sentido, isso é. aí seria Não- 100%. Seria, Eu buscaria essa regularização. iam te impor uma despesa que você não estava combinado quando eu fui É. lá e comprei o É. imóvel. Você entendeu? não queria uma área a mais, né? E para mim o fato, um agravante aí, eu diria que vocês pegaram um belo de um elefante branco aí, um belo de um BO. Mas eu diria que o fato de você ter pessoas na Assembleia que votaram contrárias, você já deixa um baita flanco aberto na área jurídica, na área, né? Porque o cara vai dizer, não, eu não concordei, isso aqui está afetando diretamente o meu bolso e judicializar uma questão dessa é moleza. isso. Mas naquela época ainda, como faz muito tempo, não existia nem essa vamos dizer assim, essa flexibilização dos 2/3 que apareceu depois, né? Sim. Antes era tudo unanimidade. Lá atrás era tudo unanimidade. Então, assim, eu também entendo o que o Carlos falou e eu acho que a garantia mesmo era unanimidade. Você podia até fazer uma tentativa ali com os 2/3 e tentar passar, mas assim, mais seguro era a unanimidade. Então, porque eu até falei desse negócio de dívidas do terreno, porque você herda as dívidas do terreno. Eu tenho um condomínio que foi construído sobre era um imóvel com dívidas de IPTU e que chegou aí para execução, aí foi vendido em leilão, não quitaram essas dívidas de IPTU, aí demoliram e foi construído o condomínio em cima desse terreno. E os moradores herdaram essa dívida de IPTU. Quando eu vendi o apartamento, não conseguia CND. Aí você vai ver lá na prefeitura, a dívida já estava em 740 mil. Nossa. Aí eu fui lá na prefeitura para regularizar. Cada um vai pagar pela sua fração ideal. Eu falei, não, essa não vai ser uma hipótese. Isso é uma coisa de bem antes do prédio. E aí eu consegui regularizar. Eu entrei com o requerimento na prefeitura, explicando o que tinha sido, como que era uma execução fiscal, que o terreno tinha estado dando em garantia o imóvel, e aí a construtora comprou o imóvel e demoliu. Sabe, das pessoas que adquiriram o terreno, o Mas eles imóvel lá separaram? na execução. Eles separaram aí a dívida? Eles tiraram a dívida do... Tiraram. Mas a gente Legal. teve um negócio desse também. Mas o nosso
Eles pagaram, É porque foi né? retrofit. E É. aí, mas era novo, então, tipo, a gente ainda tinha contato com a incorporadora e com o dono do terreno. Não, no Então caso, eles a incorporadora acabaram. simplesmente falou, não tem É. nada a ver com Dane-se. isso. Dane-se. O nosso, os caras pagaram mais de 1 milhão. Foram lá e pagaram. Mas eu acho que seria interessante, até porque a gente tem um tempinho ainda bom aí pela frente. Você comentou no início do programa sobre um caso que nós É conhecemos. lindo esse caso. Esse realmente foi feito dentro dos conformes. Eu acho que vale a pena você compartilhar Não, com é- os nossos na verdade, internautas. assim, Para falar como tem que ser feito, né? Na verdade, assim, são 8 unidades lá. São 8, né? 8. São 8 8 mega unidades. Altíssimo luxo. Não é alto padrão, é altíssimo luxo. São 8 unidades, então, e esses 8 moradores, esses 8 proprietários, eles se dão muito bem. Nossa, que benção. Não, e assim, uma coisa. É mentira, condomínio, né? É um condomínio Não, fictício. e aí depois Isso, né? E eu fiz um parecer, na proposta que a gente mandou, eu falei que eles não precisavam de síndico profissional. Mas, bom, tipo, estavam convidando para ser síndico. Eu falei, não precisa de síndico profissional. Bom, um atenuante aí é que eles não têm problemas com dinheiro. Isso já facilita 1000%. Então, e tudo que eles fazem dentro da legislação. Então, resolveram comprar, todos eles assinaram. E nessa mesma ata, eles assinaram que o andar térreo ficaria para o primeiro andar, porque tem ali um problema de desnível, Morumbi, então sobe e desce. Então, eles comprariam o terreno para transferir toda a área de lazer que tinha no térreo para este novo terreno, e aquele espaço que seria da área comum seria incorporado para o primeiro andar. Então, quer dizer, o primeiro andar ia ficar com uma área maior e eles todos iam ter ali a área de lazer nesse terreno novo, que eles fariam da maneira como eles quisessem. Detalhe, são 8 unidades. O primeiro andar na verdade, fica no 6º, porque os primeiros 5 são só de garagem. Para 8 unidades. E eles fizeram direito, eles foram lá, eles fizeram a ata, eles arrumaram tudo na prefeitura, no cartório. Então, quer dizer, não é simplesmente tirar o dinheiro do bolso, é fazer a Coisa correta, né? E eu entendo que ali era um desejo deles todos fazerem a coisa correta. Todos, ao invés de comparecer na Assembleia, eles mandavam os advogados. Então, quer dizer, você coloca pessoas que entendem para fazer. Não, até porque Outro nível. Só- patamar. É uma Só pra utopia. você ter Né? É um uma negócio que assim, você não sabe se existe ou se não existe. E Né? tem um detalhe importante, né? Ali eles ganharam 2 vezes. Primeiro, porque eles resolveram um problema ali da parte de lazer, da área comum. E de barulho, né? Porque era Não era só barulho, não. Eu lembro bem, isso aconteceu que uns 7 anos atrás? 8 anos atrás? Não, uns 8 anos. Uns no 8 máximo. anos. Eu estou há 9 no mercado, foi Ah, tá. uns 8 anos. Eles tinham um problema que esse terreno que fica exatamente na parte de trás do prédio, também numa esquina, acabou muita frequência de prostituição à noite. Acabou o problema. Por quê? Porque o pessoal usava o terreno ali para fazer, né, os programinhas. E aí eles resolveram 2 problemas. Não, e assim, Direito tiraram. de vizinhança Ah, e direito isso. imobiliário. E a gente Quanto tirar o custa? Tá chapéu. aqui, ó. E a gente tirar o chapéu, porque todas as árvores que eles tiraram dali, eles fizeram a compensação, eles fizeram da forma correta. É um lugar que você fala, putz, eu tenho orgulho, né? Se estivesse trabalhando ali, eu tenho orgulho de trabalhar aqui. Tem um ponto que eu acho que é essencial. Problema financeiro não existe. Foi o que eu falei. Não existe. Então, como diz um amigo meu, eu quero ver fazer tudo isso sem dinheiro. Com grana é fácil. Mas aí não faz, né? Mas aí não faz, né, cara? Sei, eu Aí tô é brincando, uso é uma campeão, piada. Nesse outro que a gente falou para Toma vocês, posse. nesse outro que a gente falou para vocês, eram as pessoas que reclamavam porque compraram, iam ter que dividir com os que não pagaram, os que não pagaram, que tinham que dividir a despesa, falando que aquilo era um absurdo. E, ao mesmo tempo, cara, a gente tinha que fazer um teste de estanqueidade, porque estava vazando gás de um lugar lá, e os caras não tinham dinheiro para fazer um teste de estanqueidade. E eles tinham comprado um terreno do lado. Você entendeu? Prioridade 0. Né? Além de tudo, eles tinham que ir atrás de quem era o dono do terreno, que tinha morrido. Então,
vai ser um imbróglio jurídico. Aí pra tá colocar. inventário, terreno, aí você tem que ir atrás dos herdeiros, aí estão brigando. Deixa eu aproveitar e compartilhar com vocês É. um episódio que só não foi para frente porque o vizinho do lado do condomínio não quis vender. Mas não faz muito tempo, faz mais ou menos 1 ano e pouco, um condomínio que a gente tem de alto padrão de casas, eles não têm área de lazer comum, né? As casas todas têm piscina, tem quadra, enfim. Quadra não, academia, tem casa que tem academia e tal. Mas não existe área comum. É aquela alameda central, tem as garagens das casas, tem um subsolo de garagem extra, uma parte em cima, enfim. E uma coisa que eles queriam muito era fazer uma quadra poliesportiva e até uma quadra de tênis, se possível. E a casa exatamente vizinha, nos fundos do condomínio, na parte, né, do fundo do condomínio, é uma casa que tinha um terreno gigantesco. A entrada começa numa rua e o terreno ia até a outra rua. Então, assim, um terreno... Imagina que o terreno do condomínio, no seu comprimento, era uma única casa vizinha. E aí eles pensaram, chegaram a sondar para comprar, eles não queriam a casa inteira, eles queriam só a parte dela que dava para fazer essa separação, porque eles queriam montar construir uma quadra, ou uma quadra de tênis, uma quadra poliesportiva e tudo mais. E a gente chegou a iniciar, digamos, o processo de verificar com o corretor e tudo mais. Acabou não indo para frente, mas eu sinalizei para eles, assim, olha, nesse caso a gente vai ter que ter aprovação de 100%, porque vai estar se comprando um terreno ao lado, vai ser incorporado, isso vai alterar a matrícula do condomínio, blá, blá, todo o processo, O custo né? é super alto dessa regularização no cartório dos imóveis. Você vai agregar mais área. Todo mundo vai aumentar a sua área, a sua fração ideal e tal, enfim, fazer o processo como tem que ser feito, né, dentro da regularidade. Acabou não evoluindo porque o vizinho da casa ao lado não quis saber. Na verdade, ele até quis, mas ele mandou um preço, um valor tão estratosférico, Mas pensa, mas eles levaram em consideração o tanto que aumentaria o valor das casas. Então o cara sabia também quanto estava pedindo. Não, mas, de novo, eu não lembro agora o número, mas era coisa na metade do terreno do cara. Imagina o seguinte, cada casa dentro do condomínio está avaliada entre 5 e 6 milhões de reais. Cada casa dentro do condomínio. O cara no terreno ao lado, ele estava pedindo por metade do terreno, se não me engano, 18 milhões. Ah, já Aí você vendo. fala, Ele pensou, eu não quero vender. Se vocês querem comprar, o preço é isso. tal. Mas você Então, sabe- por isso que a E coisa quando nem você evoluiu. compra uma casa do lado do condomínio, você tem que fazer um novo desmembramento IPTU? Na verdade, assim, eu não sei te dar exatamente as etapas do processo, porque a gente não evoluiu com isso, mas eu entendo que você tem que ir lá no cartório, regularizar, você faz a unificação, porque você vai aumentar a fração ideal, você vai aumentar o IPTU de todo mundo e Tem tudo que mais. incorporar os Tem que imóveis. fazer a incorporação disso para dentro do condomínio, com aprovação de 100% e tudo mais. Isso é o que eu imagino que sejam... E aí você vai mudar a fração de todas as casas, porque você acresceu a área comum. A gente está Os falando apartamentos também? Sim, se for isso no apartamento também. E aí tem que mudar a matrícula de todo mundo, registrar exatamente. tudo de Todo novo. mundo vai ter que fazer uma novo. nova escritura e gastar tudo. tudo É que ali de novo? seria uma coisa mais Então, simples, porque estamos falando de 11 A unidades. gente está falando de apenas, 11 compra, casas. Então, mas de hoje novo, aqui né, em fica São uma Paulo a coisa gente mais vê bastante simples. questões em relação à venda. Né? A gente Venda tinha de partes, né? a venda do todo, né? Até também. Por quê? Porque você vê, por exemplo, a gente tem um prédio lá no Itaim que o terreno, hoje, os caras fariam no mínimo 4 prédios ali. E Tem é um uma só. torre, Tem uma torre. e tem espaço para fazer mais E 3. tem espaço para fazer mais 3. Jesus! Olha o tamanho do terreno. Então, a ideia deles é oferecer isso e do lado subir um super mega ultra alto padrão, que o apartamento vale tipo 10 vezes o que vale o apartamento deles. Então a ideia deles era oferecer para as incorporadoras para que todos vendessem, aí provavelmente aquilo seria demolido e seria feito um outro condomínio ali, entendeu? E se você olhar, isso aconteceu ali Vila Mariana, em que eram aqueles prédios pequenos de 2, 3 andares, e que no próprio centro como chama? Revitalizações. Os retrofits, que eram prédios de 2, 3 andares, que viraram prédios de 20 e tantos andares. Quando você tem um proprietário, ou 2, quando é a família, é mais fácil. Mas dá para fazer também quando é um condomínio. Mas, pessoal, sempre
sempre consultem um advogado. Advogado especialista, tá? Então, assim, não adianta você contratar um criminalista para te dar parecer sobre sobre condomínio, nem sobre imobiliário, tá? Só para ficar claro essa questão, né, que a Andressa até perguntou, né? Você tem uma área, assim, acho que a maioria já sabe, mas acho que é sempre bom explicar, né? Você tem uma área de terreno e você tem a área do condomínio. Quando é condomínio de prédio, tem uma área ali da sua unidade e a sua fração ideal dali do seu condomínio é o relativo à sua unidade privativa mais a sua porcentagem da área comum que você é coproprietário, vamos dizer assim. Quando você agrega uma nova área, toda essa equação ela fica desequilibrada. Então você joga mais uma área para dentro e você tem que recalcular todas as frações. E se você olhar a escritura do seu imóvel, tem lá a sua fração ideal. O tamanho do quanto você... Do que é privativo, do que é coletivo. Do quanto você é proprietário do todo, né? Então, essa é a sua fração ideal. Isso, como vai mudar, tem que recalcular de todo mundo e tem que fazer uma matrícula nova para todo mundo. Então, isso tem que estar nos custos. E isso é fazer direito. Então, fazer direito é, primeiro, assembleia com unanimidade, para não correr risco jurídico, fazer o registro disso adequadamente, os contagens dos votos, seja todo o procedimento formal da assembleia, que todo mundo já sabe. Depois disso, incorporar esse novo espaço à matrícula já existente, ou a prefeitura cria uma nova matrícula, esse detalhamento eu não sei, também acho que depende muito de prefeitura para prefeitura, mas vai criar um novo imóvel que compreenda esses dois espaços, esses dois terrenos juntos. Isso é incorporação, é o que as incorporadoras fazem para soltar os condomínios quando compram várias casas. E depois disso, você vai ter que trocar as matrículas de todo mundo. Aí vai ficar... Acho que eu não esqueci nada, né? Aí depois você regulariza na prefeitura, Isso, que vai vir e cobrar o IPTU. O IPTU, isso, Então, o novo. Você falou de advogado tributarista, eu vou puxar para mim, porque eu não sou tributarista. Ah, é? Então, pesquisei também todos os tributos que tem. Sim, mas se tem nenhuma Com dívida, puxe certeza. todas as certidões imobiliárias. E você tem dívida de você IPTU. acaba até tendo a noção da parte da questão do IPTU e tal, e ISS de obra, que as pessoas não levam isso em consideração, e aí não conseguem CND, e aí as pessoas não conseguem CND. Terreno não tem nenhum probleminha trabalhista e tá vendendo imóvel, não vai dar uma fraude à execução. E aí você tem que devolver o imóvel, depois vai ter que reverter a penhora, vai em cima do imóvel. Do imóvel inteiro. Então, assim, tanto para comprar quanto para vender. O importante, assim, é um investimento alto, né? Então você tem que se cercar de todas as formas que Não você adianta não fazer vai de qualquer perder aquele jeito. investimento. Não vale a pena perder aquele investimento. Esse caso, só para fechar, que a gente comentou, que a gente passou, né? A solução, como o condomínio tinha posse do imóvel, a solução foi, vamos locar essa área para alguém que tem interesse, foi uma empresa que fez essa locação, e a gente usa esse dinheiro para fazer a regularização. Então, assim, você capta o recurso, ninguém vai precisar pôr, então o próprio terreno está gerando renda para se regularizar. Aí, cobrindo as suas próprias despesas, né? E cobrindo as suas próprias despesas, perfeito. Então, assim, foi a saída que a gente conseguiu fazer. Mas era muito mais fácil ter sido feito da forma adequada desde o começo, né? Se me permite um último comentário rápido, até para que quem está nos assistindo tenha essa noção, porque a gente vive no país do jeitinho, né? Jeitinho brasileiro, que, na minha opinião, acaba com a nossa cultura em sociedade. É possível fazer com jeitinho? Claro que é, mas se prepara para pagar as consequências dali a 1 ano, 10 anos, 5 anos, o que for. Porque vai sair mais caro, não tenha nem dúvida. Pode não ser para você, mas para os seus filhos, para os seus herdeiros, vai sair mais caro. É mais fácil você gastar agora e fazer regularizado, bonitinho do que... E se não tiver condição, não paga faça. mal, paga se não duas puder, vezes. exato. Exato. Boa, repete. Se não tiver condição de fazer certo, não Não faça. faça, é isso. Pessoal, tá acabando o nosso tempo, espero que vocês tenham gostado do assunto. É um assunto bem técnico, né? Bem detalhista, assim. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente tira para vocês. E a gente se vê a semana que vem. Obrigado pela audiência, um abraço. A
Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.